Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, e a gente vai continuar falando aí do decreto 10.410, que alterou o decreto 3048 de 99. E o que acontece? Esse decreto ele ultrapassou os limites até mesmo da própria emenda constitucional, que trata da reforma da Previdência. Então, a gente vê aí tem alguns aspectos que ele tratou de uma maneira, seguiu aí a tendência da reforma, né, da emenda constitucional, só que em outros ele extrapolou. Quando a reforma fala até que lei trate, aí vem um decreto tratar de um assunto que eles estão dizendo que a lei que vai tratar. Então, ou seja, a gente tem um salto muito grande de uma lei para um decreto. Não pode acontecer isso. Isso é inconstitucional, é ilegal. A gente tem aí, assim, muitas questões vão ser discutidas com relação a esse decreto. Bom, um dos aspectos que esse decreto trata é que o INSS ele pode julgar, você entra com pedido, ele pode julgar sem analisar o mérito. Então, isso eu vou falar mais detalhadamente, mas ele julga sem analisar o mérito e aí te engessa. Você quer entrar com uma ação para discutir que o INSS... Aí o juiz vai falar, não, mas espera aí, não foi analisado o mérito, então eu não posso discutir uma questão que o INSS nem analisou o mérito, tem que voltar, fazer um novo pedido, obter uma análise de mérito e aí depois você entrar na justiça. Então, quer dizer, isso aí vai atrapalhar a vida de muita gente. E a questão é que um decreto ele não pode criar regra jurídica, né, como está acontecendo. E também um decreto ele não pode contrariar decisões do STJ, que é isso que a gente vê nesse decreto. Ele contraria decisões do STJ a partir do momento que ele fala que o período que a pessoa está trabalhando, a pessoa que está trabalhando em atividade especial, que ela se afasta, esse período é comum. Sendo que já tem manifestação, já tem julgado a jurisprudência no sentido de que você exerce atividade especial. Então, o médico, o enfermeiro está num hospital, pegou o coronavírus, se afastou, esse período de afastamento, pela jurisprudência, deve ser contado como especial. Aí vem um decreto agora e diz que não, que esse período de afastamento é contado como um período comum. Então, quer dizer, tem muita coisa. E a gente verifica o uso abusivo de decreto nos últimos 6 meses. Um monte de decreto. E não é assim que a coisa funciona. Então, exigir contrapartida de contribuição e acabar com o trabalho ficto, por exemplo, o trabalho de exército, o tempo que a pessoa serviu o exército, não vai mais poder contar, porque é só o tempo que a pessoa trabalhou de fato. O tempo de exército, então, deixa de contar, tá? A partir de agora, não lá atrás. O que foi feito lá é contado. Então, a lei deveria ser alterada e não criar um decreto. Né? Isso daí devia ser dito por lei, não por um decreto, que é muito abaixo da lei. Então, benefício por incapacidade, pente fino, segurado pode ser convocado a qualquer momento. Então, a partir desse decreto, segurado, a qualquer momento pode ser. Tem exceções? Tem. Quem tem 60 anos ou mais não pode ser convocado no pente fino. E quem tem 15 anos de recebimento de benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e 55 anos de idade, não vai ser convocado para fazer a perícia. Se for convocado, você tem que avisar, olha, eu estou na exceção, eu não tenho que ser convocado. Você tem que já avisar antes da data marcada para a perícia que você está na exceção, que você não pode ser chamado.
A perícia médica federal, ela vai ter acesso aos prontuários médicos do segurado registrado no Sistema Único de Saúde, o SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre seus dados. Então, a perícia vai ter acesso, mas também tem que ter sigilo e a pessoa tem que concordar com isso. Isso é uma boa, isso ajuda, agiliza. Esse aspecto é um aspecto positivo. Bom, e o aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Então, ele está lá, ele pediu, ele está recebendo benefício, ele não quer mais continuar recebendo benefício, ele quer voltar ao trabalho, ele marca a perícia autorizou, aí a perícia cancela o benefício, ele volta ao trabalho. Agora, quem pede a prorrogação, então o benefício teria que acabar, vamos supor, vai acabar dia 30 de agosto. A pessoa, no dia 16 de agosto, já está pedindo a prorrogação do benefício. Só que aí a pessoa desiste, né? E ela vai receber o valor até a data que ela voltar ao trabalho, tá? Ela recebe o benefício até a data que ela volta ao trabalho. Depois, ele deixa de ser pago. Bom, a gente tem também o aspecto da aposentadoria híbrida, que é um benefício previdenciário, sendo uma espécie de aposentadoria por idade que é destinada ao trabalhador rural e urbano. Então, soma-se o período rural e urbano. Aí, se você não conseguir a aposentadoria rural típica, você terá direito à híbrida. Só que aí tem uma novidade seguindo a emenda constitucional. Emenda Constitucional 103. Homem, 65 anos de idade, mulher, 62 anos de idade, sem regra de transição. Então, na questão dessa aposentadoria híbrida, não tem regra de transição. Agora, na aposentadoria por idade, por exemplo, a mulher pode se aposentar no ano de 2020 com 60 anos e meio. Agora, se você for utilizar a aposentadoria híbrida, é 62. Então, é prejudicial essa regra, porque a pessoa não teve nem regra de transição. Que a regra de transição, o que é? Ela visa suavizar. Então, quando a gente tem uma reforma que piora muito a questão da pessoa, piora muito, então vamos supor, a mulher se aposentava com 60, agora 62, mas aí vem a regra de transição e fala não. Então, no ano de 2020 vai ser 60 anos e meio, no ano de 2021 vai ser 61 anos, até chegar no 62. E aí vem vem um decreto e fala não, no caso da aposentadoria híbrida é 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Então, a mulher não teve nem regra de transição, não teve nada. Bem complicado isso. Bom, exclusão de contribuição que resulte em redução de benefício. Na emenda constitucional, é possível até que venha lei dizer a respeito. Já o decreto restringe apenas aposentadorias programadas. Então, ou seja, eu só posso, porque existe a possibilidade. Vamos supor, se eu tenho mais do que o tempo mínimo, uma mulher que tenha 60 anos e meio, agora em 2020, que ela tem 20 anos de contribuição, ela precisaria, para se aposentar, de 15 anos. Então, eu tenho 5 anos a mais. Desses 5 anos, eu vou verificar se existem 5 anos sobre o salário mínimo. O que eu posso fazer? Eu vou fazer o cálculo e ver, e ela tem todo o resto pelo teto. Então, provavelmente vai compensar. Isso tem que ser feito o cálculo. Você exclui esses 5 anos, deixa ela com 15 anos, para que ela possa se aposentar com valor mais alto. Porque esses 5 anos que ela contribuiu pelo salário mínimo, ele derruba a média dela, porque é considerado todos os salários a partir de 7 de 94 até hoje. Então, o que tinha? Antes da emenda constitucional 103, né, que trata da reforma da Previdência, a gente tinha 2 aposentadorias distintas. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, em regra, não era exigida idade mínima, bastando o cumprimento da carência de 180 meses e o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres.
Já na aposentadoria por idade, além da carência mínima prevista em lei, era necessário cumprir o requisito etário de 65 anos homem e 60 anos a mulher. Aí a reforma extinguiu a aposentadoria sem idade mínima e juntou as duas modalidades em uma só, vinculando a idade e o tempo de contribuição mínimos. Então, assim, visando regularizar a situação, o INSS editou a Portaria 450 de 2020, determinando que, com a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição seriam substituídas pela aposentadoria programada, que exige, via de regra, uma idade mínima. Então, o termo programada vem justamente do fato do segurado poder prever tanto a idade necessária como a variação do valor do benefício final, de acordo com o tempo de contribuição que possui. Então, esses são os benefícios programados. E aí vem o decreto e fala o seguinte: olha, você só pode excluir esse tempo de contribuição, né, que não vai entrar no cálculo e vai aumentar a sua média, para aposentadorias programadas, tá? A gente tem os benefícios não programados decorrentes de situações adversas e não esperadas que causam impedimento para o trabalho. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, o auxílio doença ou o auxílio por incapacidade temporária. Então, não cabe, o decreto deixa claro que somente cabe exclusão em aposentadorias programáveis. Então, ou seja, se eu quero fazer um cálculo, eu quero melhorar o meu benefício, né, de aposentadoria por invalidez, eu quero excluir lá um período que não precisaria entrar na contagem. Eu não posso, somente aposentadorias programáveis. Só que a emenda constitucional fala que até que lei regulamente poderá ser excluído o tempo de contribuição para aumentar o valor da aposentadoria. Então, logo, só a lei poderia regulamentar e não um mero decreto. Então, olha só o problema. A própria emenda fala lei, aí vem um decreto que é muito abaixo da lei e vem ditar regras, né, que não pode ser assim. Então, poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em diminuição do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, até mesmo a verbação em outro regime. Então, eu estou lá, eu vou me aposentar por idade, só que eu sou funcionária pública e eu contribuo para o regime geral. Então, eu quero me aposentar no regime geral, aí eu falo, bom, esse tempo que eu excluí, eu vou utilizar em outro regime, né? Então, já que eu não usei aqui, eu uso em outro. Não pode. Aquele tempo você está matando ele, tá? Aquele tempo você não vai utilizar mais para nada. Então, cuidado com isso. Se for excluir, faça o cálculo, veja até que ponto vale a pena, mas aquele período morre, você não utiliza para mais nada. Bom, a reafirmação da DER, né? O que significa? Significa a data de entrada do requerimento. Então, é a data que o segurado pediu o benefício ao INSS. É um marco muito importante no regime geral de previdência social, porque na maior parte das vezes a DER é também a DIB, que é a data de início do benefício. Então, se o servidor do INSS, quando estiver analisando o requerimento, ele verificar que na DER, a data de entrada do requerimento, ele não tinha o tempo de contribuição suficiente para aposentadoria, mas que completou algum tempo depois, o servidor deverá informar o segurado a possibilidade de reafirmação da DER. E o segurado deverá ele tem que dar a concordância expressa, tá? Não serve tácita. Ele tem que dizer que ele concorda e perde os atrasados, mas sai com a aposentadoria, né? Então, o que acontece? Antes, você se não tem essa possibilidade, você tem que fazer um novo requerimento e aí você vai perder muito mais tempo. Então,
esse lado é positivo, porque você deu entrada, faltavam 20 dias, vamos supor, aí, só que assim, faltavam 20 dias, aí foi feita, na data que a pessoa deu a entrada, já é feita a análise, vê que a pessoa não tem condição, é negado o benefício. Mas se for analisado depois de 2 meses, aí ele verifica que dali a 20 dias a pessoa teria o direito. Então, o que ele faz? Ele muda a data de entrada do requerimento para aquela data que a pessoa tinha direito. Isso é positivo. Bom, agora, se você juntar documento na via recursal, eu pedi aposentadoria com período especial, foi negado. Aí, na via recursal, eu juntei os PPPs, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, o que acontece? Na via recursal, vai contar a data da juntada do documento e não a data que eu dei entrada no requerimento. Então, com isso, eu vou perder alguns atrasados, tá? Existe também agora a fungibilidade dos benefícios previdenciários, porque vai caber ao INSS conceder. O que é fungibilidade? Você trocar um pelo outro. Então, cabe ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou o benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes no processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Então, antes era dever agir, ele devia agir de ofício. Agora, o INSS, se não tiver elementos no processo, ele não vai agir, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso, você precisa dar todos os processos, você precisa dar todos os elementos para o INSS. Se você não der todos os elementos, se você faz um pedido, vamos supor de aposentadoria, você não deu nenhum elemento para o INSS, falta muita coisa, ele pode fazer exigência, aí você não cumpre, o que ele vai fazer? Ele nem julga o mérito, ele arquiva o seu processo. E aí você entra com a ação, o juiz fala, não, mas espera aí, não tem elementos para eu decidir isso daqui até o final. Não tem elementos, não teve decisão de mérito no INSS. Aí você tem que entrar com outro processo. Complicado esse decreto. Bom, na aposentadoria especial, os agentes cancerígenos deixam de ter presunção de nocividade e a empresa comprovar o controle dessas substâncias por meio de, por exemplo, o equipamento de proteção individual, EPI, que era utilizado pelo trabalhador. Então, o que são agentes cancerígenos? As radiações de exames médicos, algumas substâncias existentes nas tintas, por exemplo, só para que você possa entender. Antes, o agente cancerígeno, mesmo com EPI, era considerado tempo especial. Agora, se a empresa provar no LTCAT que não há agentes cancerígenos e que o funcionário usava um EPI, equipamento de proteção individual eficaz, o tempo não contará como especial. Então, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, no qual deverão ser contempladas as atividades realizadas durante o trabalho, garantindo ao trabalhador o acesso das informações nele contidas. Bom, para ser considerado 100% eficaz, o EPI precisa ter certificado de aprovação, troca periódica, manutenção adequada. Você precisa orientar a pessoa como que ela utiliza aquele EPI, ser adequado ao risco, seguir requisitos previstos por norma regulamentadora, a NR 06. Essa alteração ela vai contra estudos que comprovam que os trabalhadores são expostos, ainda que as empresas comprovem as medidas de controle dos equipamentos de proteção. Bom, o benzeno que tem na gasolina, por exemplo, é comprovado que mesmo que a pessoa utilize um equipamento de proteção, não é eficaz, tá? Esse equipamento, ele não vai tirar totalmente o risco. Mas agora, se a empresa, a pessoa que entra com a ação, ela vai ter que provar que aquele equipamento de proteção, ele não é eficaz, senão não vai ter como, tá? Antigamente não. Você mostrava que tinha o agente cancerígeno e estava tudo certo.
Bom, a aposentadoria do deficiente, ele não regulamenta, ele faz muito pior, legisla, ao contrário do que diz a emenda constitucional 103 de 2019. Então, o decreto, ele fala salário de benefício é a média de 100% do salário de contribuição, a partir de 7 de 94. No entanto, a emenda constitucional 103 de 2019, ela fala que a aposentadoria do deficiente, até que venha a lei, deve seguir a Lei Complementar 142 de 2013, ou seja, salário de benefício é a média dos 80% maiores salários de contribuição desde 7 de 94, excluindo os 20% menores. Então, o decreto piorou a situação. Então, fica muito complicado isso, porque estão dizendo até que lei venha, né, legislar. Aí vem um decreto que não tem nada a ver, e aí ele pega e determina o que lei deveria fazer. Então, é bem complicado isso. Bom, pensão por morte, o decreto agora, para você comprovar a união estável, agora pedem 2 documentos. Antes, eles pediam 3. Então, vamos supor, comprovante de residência para comprovar o mesmo endereço na data do óbito, né? Então, você pega uns dias antes alguma conta que chegou para você de água, para ele de luz, e aí comprova que os 2 moravam no mesmo domicílio. Filhos em comum, né, a certidão de nascimento de filhos em comum, conta conjunta em banco, procuração outorgada de um para o outro. Então, no caso, o falecido tenha contribuições abaixo do salário mínimo, é possível você fazer a complementação dessas contribuições até 15/1 do ano posterior ao óbito. Então, ele estava ali contribuindo esse ano com valores abaixo do salário mínimo. Em dezembro ocorre o óbito, você pode até 15 de janeiro complementar essas contribuições para que cada contribuição some o quê? Um mês. Senão vai ter que juntar e às vezes a pessoa não tem tempo suficiente. Então, por isso, dá para ser feita essa complementação. E no tocante ao auxílio reclusão, a gente atualiza seguindo parâmetros já instituídos, porque o auxílio reclusão era devido aos dependentes do segurado, recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto. Pela nova regra, somente será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão em regime fechado e o benefício não poderá ter o valor superior a um salário mínimo. Bom, gente, então a gente está passando para vocês as atualizações do decreto, que não dá para passar em um programa, então a gente vai passando em alguns programas as atualizações. E para você poder acompanhar, acesse meu canal do YouTube, Tatiana Ragosta, ou o Facebook Leis do Sucesso, que aí você vai acompanhar semanalmente as modificações, ou você vai poder estar inteirado do que acontece na legislação, principalmente no tocante ao INSS. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.